No Acre são 9 horas e 42 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, já está comigo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o prefeito eleito no último domingo, Tião Bocalon. Mas antes de conversar com o Tião, eu gostaria de chamar o comentário do Narciso Mendes. Vamos ver que assunto que o Narciso aborda nesta terça-feira. Já está no ponto material? Então pode rodar. 5 vacinas contra a Covid-19 já estão praticamente aprovadas quanto à sua eficácia e à sua segurança. 2 fabricada pelos laboratórios dos Estados Unidos, uma chinesa, uma inglesa e uma Rússia. Portanto, é chegado a hora das nossas autoridades estarem se preparando para encomendá-las, importá-las e o quanto antes possível começar a vacinação em massa da nossa população. Até porque, se retardarmos, continuaremos correndo risco de vermos e assistirmos à continuação daquilo que já se transformou na maior tragédia da nossa humanidade, particularmente no Brasil. Portanto, para que isso possamos evitar, faz-se necessário que tomemos todos os cuidados que se fazem necessários. E a exemplificar que precisamos sim, hoje, 95% das UTIs do estado do Rio de Janeiro que atendem os pacientes da Covid-19 já estão praticamente lotadas. E no estado de São Paulo, em tão boa e precisa hora, o prefeito reeleito, Bruno Covas, adotou medidas restritivas em determinadas situações. Portanto, como nós, no Brasil, nunca chegamos a achatar no nível desejável o grau de contaminação do coronavírus, nós somos candidatos, aí sim, para sermos vitimados pela segunda onda da Covid-19, a exemplo do que aconteceu em quase todos os estados da Europa. Para tanto, o que é que devemos fazer?
continuar nos prevenindo, usando máscaras, lavando as mãos sempre que for possível fazer. E, por fim, não participando de aglomerados. Isto porque, se a vacina está chegando, vamos nos livrarmos de sermos as últimas vítimas da Covid-19. Tá aí, 9 horas e 48 minutos. Obrigado ao Narciso pela participação aqui no Bom Dia Rio Branco. Meu convidado de hoje aqui no Bom Dia Rio Branco, conforme eu já anunciei, é o prefeito eleito que assumirá no próximo dia 1º de janeiro, eleito no último dia 29, no segundo turno das eleições, professor de matemática, 67 anos, casado com a dona Bete Bocalon, foi vereador em Nova Olímpia, foi prefeito de Acrelândia por 3 mandatos, secretário de Estado, participou, foi candidato na 6ª vez, né, a cargo majoritário. Foi 3 vezes candidato a governador do Estado, 2 vezes sendo derrotado no cargo para prefeito e agora, na 3ª vez que concorreu, foi eleito prefeito de Rio Branco com mais de 102 mil votos. 104, né? Eleito na coligação PP-PSD. Produzir para empregar. Produzir para empregar, que não foi tão explorado, né? Quanto das outras vezes. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Xará. É um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez. E agora não mais só como candidato, né? Na qualidade de prefeito eleito, daquele, né? Que andava na balsa, né? E agora na qualidade que o povo nos deu aí, né? Na condição de ser o novo prefeito de Rio Branco a partir do dia 1º de janeiro. E é um sonho, né? Um sonho de quantos anos? Desde 2006, quando eu fui candidato aqui a governador, a gente vem com esse sonho de um dia poder servir com a experiência que a gente tem, né, ao povo de Rio Branco, ao povo do estado do Acre, e agora veio. Então eu tenho dito que esse grito, depois de 16 anos, saiu, e saiu agora, né? Mas eu também entendo que todos os momentos são de Deus, né? Se Ele não nos permitiu lá em 2010, quando a gente perdeu uma eleição por 0,5% para o governo do estado, uma luta do Davi contra o Golias. Depois não nos permitiu em 2012 a candidatura de prefeito de Rio Branco também, que também foi por 0,5% também. Outra luta de Davi contra Golias. Mas permitiu agora. Então nós temos só a agradecer muito a Deus, né? Eu tenho certeza que também isso é uma vitória da persistência, né? E é uma coisa que eu aprendi também, a Bíblia nos ensina isso: persista, persista, persista. E nós persistimos. Eu e mais um grupo de abnegados, de pessoas, de amigos que acreditaram sempre no produzir para empregar. Prefeito, quais são os seus planos, as suas metas, as suas prioridades tão logo sente na cadeira de prefeito no dia 1º de janeiro? Bom, evidentemente que o grande desafio hoje, por exemplo, é saúde, né? As pessoas, assim, na campanha, para todo lado que você ia, a questão era saúde, né? Essas filas nos postos de saúde para pegar uma ficha, né? Isso daí, com certeza, será uma prioridade nossa. Essa questão da água está muito difícil, as pessoas não estão ficando sem água para beber, né? Eu que moro... Mas a questão da água ainda está sob responsabilidade do Estado. É sob a responsabilidade do governo do Estado. O senhor já vai chamar para... Já vamos chamar a responsabilidade para nós, porque foi isso. O governador disse durante a campanha de que ele ia repassar, ia devolver o serviço de água e esgoto, mesmo porque pela Constituição a responsabilidade é do município. Então o governador disse que ia devolver. E nós vamos pedir para ele: governador, cumpra a tua palavra, devolva, que a gente vai correr atrás de resolver o problema. Porque o problema da água nesse momento, o maior problema é gestão. Não vamos entrar muito em detalhe aqui, mas eu digo porque eu estive fazendo o diagnóstico, falei com os funcionários, falei com os técnicos de lá. O maior problema é a gestão. Então, tem condições de resolver, não que a água vá ser 24 horas, porque o correto da água é 24 horas pressurizada, né? Para você não ter problema de contaminação da tubulação. Então, mas isso é uma coisa bem para frente. Mas pelo menos para acabar com essa história de ter lugares aí que passa 15 dias sem receber água, né? No condomínio ali, eu já
tomei, na campanha, tomei banho de cuia 3 vezes. Quer dizer, não pode acontecer um negócio desse, né? Imagina as pessoas que não podem comprar água mineral, né, que depende dessa águazinha que vai na torneira. Olha só, as pessoas têm que beber 2 litros de água todo dia, para que a sua saúde realmente fique boa, para que seus rins funcionem perfeitamente e tal. Se as pessoas não têm água nem para beber, agora imagina para tomar um banho, para aciar o seu corpo. Então, na realidade, a água é saúde, né? E aqui a água está servindo para deixar as pessoas mais doentes, porque não tem água. Então, é um desafio? E nós gostamos de desafio. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai iniciar o processo de solução da questão da água de Rio Branco, e não é tão complicado quanto se fala aí. Agora, se você falar em esgotamento sanitário, aí é problema sério. Mas é um desafio também que a gente vai correr atrás. Nós temos hoje uma bancada de 3 senadores que nos apoiam, né? O senador Márcio Bittar, inclusive estarei com ele na quinta-feira em Brasília, já discutindo com a equipe dele do orçamento, recursos para todas essas áreas aí. E temos o senador Petecão, a senadora Maiusa, que foi a nossa madrinha, né, de candidatura, da nossa candidatura. Então eu acho que estaremos muito bem acompanhados, e na bancada de deputados federais também, eu imagino que não teremos problema com nenhum dos candidatos, aliás, dos deputados federais em exercício hoje. Eu acredito que todos eles vão olhar para Rio Branco com muito carinho, né, e para a nossa gestão no sentido de apoiar para que as coisas dêem certo. Não dá mais para continuar dando errado. Essa que é a realidade. Rio Branco tem problema em todas as áreas. É saúde, que é um problema seríssimo. É a questão do transporte coletivo, que é uma caixa preta que a gente precisa abrir essa caixa preta para tentar solucionar. É a questão da educação, por exemplo, começando por creche. São mais de 20 mil crianças que estão fora da creche. Tem um desafio aí, um programa da própria prefeitura para poder abrir pelo menos 5 mil vagas nos próximos 4 anos. A gente vai correr atrás desse desafio, né? É a questão do setor produtivo rural, que infelizmente foi abandonado nos últimos 30 anos, e por isso o nosso projeto Produzir para Empregar foi entendido em toda a zona rural e na zona urbana também. Então, na realidade, tem muita coisa a ser feita. O meio ambiente, que está sendo agredido o tempo todo, e que a gente não viu nenhuma ação dos prefeitos que por aqui passaram para poder amenizar a questão da agressão ao meio ambiente. Quando eu digo agressão ao meio ambiente, é agressão à saúde das pessoas. Andando agora nas carreatas da gente, de cima do caminhão, dava para ver de longe, né, aquela quantidade de igarapés, de fundos de vale, onde é esgoto puro, e as pessoas com a casa morando em cima do esgoto. Você vai querer que uma pessoa dessa tenha saúde? Não tem. Então, um desafio grande essa questão da habitação, né, da localização das famílias. Então, é muito desafio. Eu sei que são muitos, mas eu tenho, primeiro de tudo, muita fé em Deus. Segundo, na equipe que vai trabalhar com a gente, eu tenho certeza que será uma equipe competente, uma equipe que vai trabalhar com resultado, assim como a gente faz na iniciativa privada. Conforme o senhor falou agora há pouco da questão do produzir para empregar, que até falei que não foi tão explorado quanto em campanhas anteriores, o senhor falou da questão, citou cadeia produtiva rural. Sabemos que para ter uma boa produção tem que ter também meios para que essa produção seja escoada, que isso não é só a questão de maquinário, a produção lá no campo, etc. e tal. Tem que ter também ramais dando condições para que o produtor traga essa produção para a cidade. Como é que o senhor pretende resolver esse problema dos ramais, que é sério também? Veja só, a questão dos ramais, quando a gente fazia campanha agora, por exemplo, estava lá no 100, 120, 140 da Transacreana, que eu visitei aquela região toda, né, e a gente vê o sofrimento daquele povo porque não tem ramal. Né? Não é só para escoar a produção. Quantas pessoas já não morreram dentro do ramal, que ficou doente e não conseguiram tirar de dentro do ramal dentro do tempo que precisava para a pessoa chegar no hospital? Morreu. Então, o ramal, ele é fundamental para a questão da produção, ele é fundamental para salvar vidas, e é fundamental também para que a gente possa dar qualidade na educação rural. Porque hoje nas escolas rurais que nós temos na zona rural, as escolas de zona rural, a grande maioria são multisseriadas, aquela que o professor faz de conta que ensina e o aluno faz de conta que aprende. Porque como é que um aluno de primeiro, segundo, terceiro, quarto ano na mesma sala de aula, o professor vai conseguir ensinar? Não vai, o aluno faz de conta. Então nós precisamos implantar as escolas centralizadas, que foi o que eu fiz, o pioneirismo nosso da Amazônia, né, que foi lá em Acrelândia em 1994. É quando alguém até dizia que o Bocão era doido, que jamais ia acontecer
que conseguir fazer aquilo. E fizemos. E graças a Deus virou um programa nacional. Em 2010 o Ministério reconheceu como escolas nucleares, e para mim foi uma vitória muito grande, porque foi uma coisa nova, né, uma invenção nossa ali, né, na Crelândia, e que graças a Deus virou um programa nacional. Então hoje o desafio do acesso, né, das estradas é muito grande. Agora, vai fazer, Bocarão, as pessoas olhavam assim quando eu dizia, olha, eu faço um compromisso, eu não dizia, ó, eu não estou fazendo promessa, estou fazendo compromisso, que nós vamos cuidar desses ramais, os ramais vão rodar de inverno a verão. As pessoas olhavam assim para minha cara, acharam, com a maior desconfiança. E eles tinham toda a razão, e tem toda a razão. Porque nesses últimos 30 anos, eles só ouviram isso. Não, fique tranquilo, vote na gente que nós vamos resolver o problema do ramal. E nunca ninguém resolveu. Então, nós vamos resolver. De ramais tem em Rio Branco? 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. É possível trabalhar esses 2.000 quilômetros? É possível, nós vamos trabalhar em torno de 500 quilômetros por ano. Ao final dos 4 anos, os 2.000 quilômetros vão estar rodando de inverno a verão, como eu fiz na Crelândia, Xará. O que eu digo para as pessoas? Gente, presta atenção. Se eu nunca tivesse feito, você poderia dizer, o Boca não está com conversa fiada. Mas eu fiz. Então, no meu tempo... O trabalho que foi feito lá para dar condição de trafegabilidade? É a forma de você cuidar, a forma de você mexer no ramal. Entendeu? Só um exemplo. Por exemplo, ramal, você não pode entrar no ramal no final do inverno e meter a máquina ali e só empurrar para fora o barro que está no meio do ramal ainda, né? Não é assim que se faz ramal. Ramal você não pode fazer buraco, você não pode escavar. Então fazer ramal é coisa simples, não é tão complicado assim como muita gente pensa não. Lá na Crelândia a gente fez, lá eu tinha 800 quilômetros da minha época de prefeito e rodava 22 ônibus, puxava aluno, 11 ônibus do estado e 11 ônibus da prefeitura. Lá a criança não andava em cima de pau de arara, caminhonete como anda aqui em Rio Branco. Então, se eu fiz lá, por que eu não faço aqui? Então pode ter certeza, com o dinheirinho que tinha lá eu cuidava de 800, como é que um dinheirão que tem em relação ao município lá, não vai cuidar de 2.000? Não tenho medo nenhum, é um desafio, mas esse desafio eu conheço. E nesse desafio, eu aceito o desafio e vamos botar os ramais para rodar de inverno a verão, que vai servir para tudo isso. Por exemplo, escola centralizada, não é só a escola. Junto com a escola centralizada, que aí você tem as turmas seriadas, já não são mais multisseriadas, né? Cada ano com o seu professor, com o diretor, com o secretário, com tudo, né? E com a oportunidade também de você poder implantar lá também até o ensino médio, que foi isso que nós fizemos na Crelândia. Então, junto com cada escola dessa, tem uma unidade básica de saúde, que é um posto de saúde. E aí, então, o que acontece? O mesmo ônibus que transporta as crianças, se tem alguém doente na família, vem no ônibus, vem ali no posto, te consulta, pega o remédio e volta embora. Ou se dali do posto já tiver que vir para a cidade, para o hospital, dali já encaminhado para a cidade. Então, eu acho que o ramal realmente é fundamental para que a gente cuide da saúde, cuide da educação e cuide da produção. O senhor falou agora há pouco que com uma equipe capaz vai dar o retorno que a população de Rio Branco precisa. Vai dar uma resposta rápida. Quem é essa equipe? Já começou a montar? Nós estamos começando a montar, né, a equipe. Pode ter certeza que serão pessoas determinadas, pessoas honestas, pessoas de ficha limpa. Não tem problema, eu também não tenho pressa de montar para o dia 1º. Eu quero avisar logo aqui, eu não terei uma equipe 100% dia 1º, não terei. Nós teremos uma equipe básica para iniciar o processo todo, mesmo porque a gente tem que entrar na prefeitura e não pode simplesmente dar continuidade àquilo que vinha sendo feito. Nós temos que fazer uma auditoria em tudo, para depois você continuar os projetos. Por exemplo, tem uma quantidade enorme de convênios que estão sendo executados, nós temos que auditar tudo isso, ver como é que está sendo executados esses convênios, para depois você poder dar continuidade. Eu não posso simplesmente chegar e empurrar os convênios e vamos continuar fazendo negativo. Nós temos que auditar, porque eu tenho certeza que tem coisas ali que eu não vou concordar. A nossa equipe não vai concordar. Então, não concordou, empurra para o Ministério Público, e pronto, e para tudo. Então, é nessa linha que a gente vai trabalhar. Porque eu não quero, ao final dos 4 anos, estar cheio de processo, cheio de rolo para cima do Bocalão, porque eu passei 10 anos na Prefeitura de Acrelândia, passei 2 anos praticamente dentro do governo do Estado, na época de 99, 2000, e agora com o governador Gladys Cameli, e graças a Deus, nunca houve uma denúncia de malversação do dinheiro público. Então, eu vou seguir a mesma linha. Naquela época, eu era bem mais novo. Hoje já estou com 67 anos de idade. Se quando novo eu fiz de tudo para não sujar o meu nome, o nome da minha família, por que é que eu vou sujar agora aos 67 anos de idade? Então eu tenho compromisso com a transparência, com a seriedade, com a aplicação bem do recurso público. Eu acho que esse é o compromisso. E para isso eu preciso ter pessoas comigo, como eu tive nesses outros mandatos que eu tive de prefeito e de secretário. Eu quero ter, se possível,
parte dessas mesmas pessoas me ajudando, porque eu sei que nós vamos trabalhar com resultados de forma transparente, de forma honesta, gastando bem o dinheiro público. A Câmara de Vereadores é composta por 17 parlamentares. Como eu falei anteriormente, a sua coligação é composta pelo PP e PSD. PP elegeu 3, PSD elegeu 1. Você tem 4 vereadores. Como é que você vai conseguir aí negociar, não vou dizer negociar, que você nem gosta dessa palavra, já percebi, mas como é que você vai conseguir ali dialogar com os demais para ter uma boa relação com a Câmara de Vereadores? Eleição da presidência, vai se envolver diretamente, não vai se envolver, não quer saber? Como é que vai ser? Veja só, primeiro de tudo, eu já disse isso antes de ganhar a eleição. Já disse isso numa reunião lá dentro do nosso comitê. Depois que eu saí da Covid, eu disse isso numa reunião lá. Eu não quero a Câmara Municipal, os vereadores subjugados ao Executivo. O que é subjugado? É ele fazer aquilo que o prefeito quer. Só faz aquilo que o prefeito quer, em absoluto. A governabilidade, ela deverá vir pelo respeito. Ela deverá vir pelo trabalho que nós estaremos realizando, que está dando resultado, e aí os vereadores vão ter o respeito devido. Eu não quero comprar vereador, não vou fazer parte disso, eu não faço isso, entendeu? Porque eu já fui prefeito por 3 vezes e não tive que fazer isso para ter governabilidade. A governabilidade terá que vir de acordo com a Constituição. Os vereadores têm a função deles, que é fiscalizar, e eu quero os 17 vereadores fiscalizando, né? Porque se nós estivermos pisando na bola, nós temos que consertar. Se estiver errando, tem que consertar. E a função do vereador é exatamente essa, né? E indicando, porque os vereadores têm as suas demandas da sua comunidade e tal, vai indicar. E nós, como executivo, vamos correr atrás de atender a todos. E não ficar com aquela história, atende A, B, C, porque é meu amigo, não. Eu acho que quando um vereador vem reivindicar, ele vem porque a comunidade está reivindicando a ele tem que reivindicar. E cabe a nós, como executivo, depois agora de eleito, não separar quem votou no PT, quem votou no PSDB, quem votou no PP ou votou no PSD, em absoluto. Aí nós seremos um prefeito de todos. Então, se aquele bairro, aquela comunidade está precisando de uma intervenção da prefeitura para poder melhorar a vida do cidadão, é nossa obrigação correr lá e resolver. Então, eu acho que a nossa relação institucional com a Câmara Municipal... Prefeito, diante das condições que Rio Branco se encontra hoje, que todo bairro, toda rua, todo beco precisa de intervenção da prefeitura, sim, vão ter lá todos os dias situações e demandas de todos os vereadores. É claro que o senhor vai ter que priorizar. Sim. Como é que o senhor vai administrar isso? A gente vai priorizando e vai trabalhando de acordo com que a possibilidade que a prefeitura pode fazer. Todo mundo sabe, ninguém é tão ignorante ao ponto de achar que a gente vai resolver tudo no primeiro dia ou no primeiro ano. A gente vai resolver devagar. E eu tenho certeza que os próprios vereadores, quando começarem a ver que o trabalho é nessa linha, nós não teremos problema. Então, por isso que eu digo, não vou intervir nessa questão da eleição da mesa diretora, deixem que eles resolvam entre os 17 lá. Aquele que for presidente será o meu presidente, aquele que for secretário será o meu secretário. Eu quero manter uma relação institucional de respeito, harmonia entre os poderes. É isso que eu quero. Eu sei que isso é um paradigma, né? Até mesmo de 2 engraxates no sábado passado agora, antes da eleição, eu ouvi dos 2 engraxates, mas Bocalum, aí você não vai ter governabilidade. Olha, 2 engraxates, né? A gente pensa que eles não têm muita noção, mas ele falando para mim, num termo técnico, né? Bocalum, você não vai ter governabilidade se você fizer isso. Eu falei, calma filho, tenha paciência, você vai ver que é possível fazer isso, não é tão difícil assim. Agora você não pode entrar naquela velha linha da velha política da negociação. Olha aqui, você vai ser o presidente, mas eu vou dar uma secretaria aqui para você, você vai botar fulano, você vai botar a empresa para trabalhar. Meu amigo, aí começa tudo errado. E eu quero começar certo. Não haverá corrupção na nossa gestão, porque isso tudo é o princípio da corrupção. É a negociata. Então, por isso que eu digo que nós vamos fazer isso na forma transparente, sabe? Conversando com todos eles. Tem dúvida o vereador de alguma coisa? Nós vamos lá para a Câmara, não tem nenhum problema. Se eles me chamarem na Câmara lá, todo dia, toda a sessão, eu vou. Agora, quando você fala... Então, eu acho que não tem muito problema. O que você precisa é de diálogo, você precisa é de transparência. E quando existe o diálogo, quando existe a transparência, passa a se ter o respeito. Quando o senhor fala que não vai interferir na eleição da Câmara, aí eu volto a insistir nessa história. Por quê? Porque a vereadora Lene Petecão do PSD, que estava ali empenhada na sua candidatura, pedindo voto de sol a sol, né? Foi reeleita, irmã do senador Sérgio Petecão, cunhada da sua vice.
ela já sinaliza aí que quer, né, concorrer à presidência da Câmara. O senhor não fará nenhuma articulação para ajudar ela a chegar à presidência da casa? Nem a Lene, nenhum outro candidato. O Eni Lima, que também foi eleito dentro da nossa coligação, também está dizendo que quer ser candidato. Eu acho que todos os 17 têm o direito de pleitear ser presidente, secretário, alguma coisa. Então, eles é que têm que se entender entre eles. Por isso que eu estou dizendo, eu não vou intervir. Eu não vou intervir porque eu não quero fazer dos vereadores, os vereadores, aquela história, não, o vereador faz o que o prefeito quer. Eu acho que não, eu tenho que deixar eles com total liberdade para fazer a função deles, para desempenhar a função deles. Qual é a função deles? É fazer a fiscalização. Fiscalizar. Se a saúde não está indo bem, está tendo problema no posto tal, no local está faltando medicamento, eles têm que cobrar. E a nossa função como executivo é correr atrás de resolver. Prefeito, para a gente finalizar, eu não poderia deixar de tocar nesse assunto aqui, que foi bastante polêmico durante a eleição, o período eleitoral, que foi uma declaração sua de que defendia o retorno das aulas já no ano que vem, independente da situação aí da Covid, como estaria. O senhor continua defendendo isso? Como é que o senhor pretende se posicionar? Pretende montar aí uma equipe, avaliar de forma diferente? Como é que é essa história? Ou houve aí alguma coisa, tentaram colocar algo que o senhor não quis expressar? Como é que foi essa história? Veja só, quando eu falei aquilo, eu falei dentro de um contexto. Eu estava falando sobre a questão do pós-Covid, né? Eu estava dizendo, o pós-Covid vai ser muito difícil, porque as pessoas estão sem trabalhar, a hora que acabar o dinheiro do governo federal, como é que as pessoas vão comer? Então, o que vai acontecer? As pessoas vão passar fome, e a fome mata mais do que qualquer Covid. Então, porque quando a pessoa está com fome, qualquer gripe judia da pessoa, a pessoa começa a ficar doente, logo pode morrer. Então, a minha preocupação é essa. Então, analisando dentro do contexto. Mas as aulas podem voltar? Eu, particularmente, sou a favor de que as aulas voltem, baseado num documento que foi feito por uma quantidade grande de médicos pediatras lá em São Paulo. Onde eles colocam é um documento científico, né? Onde eles colocam todas as justificativas por que a criança deveria voltar. Veja só, a própria vacina que está sendo feita no Brasil é para vacinar pessoas de 15 anos acima. Não é para vacinar criança, é para vacinar de 15 anos acima. Então, aí o que eles fizeram? Claro, como oposição que eles eram, né, a prefeita, eu até digo que talvez não tenha sido a prefeita, mas a equipe dela, né? Então, usou aquilo ali contra mim para dizer, olha, o Bocanão quer botar todo mundo para poder pegar Covid, aquela coisa. Eu não disse isso, entendeu? Mas faz parte do jogo, eu entendo, perdoo, o importante é que a gente ganhou a eleição, a população entendeu o nosso recado. É claro que não pode valer minha vontade. Eu, como prefeito, posso até sinalizar, eu sou a favor do isolamento vertical, eu sempre fui. Em março, quando foi lançado, quando apareceu o Covid aqui no estado do Acre, eu escrevi no meu Facebook, pode olhar lá, dinheiro não nasce em árvore. Eu já comecei a ficar preocupado naquele momento, da forma que eu estava falando, né? Não, fica todo mundo em casa, ninguém vai trabalhar, né? E fica em casa. Essa história de ficar em casa, morreu muita gente. Por quê? Porque a gente sabe que a Covid, você tem que pegar ela no começo. Se você pegar ela depois que ela se instalou no pulmão do cidadão, aí, meu amigo velho, morre muita gente, morreu. Então, na realidade, faltou um trabalho de prevenção por parte da prefeitura, usando quem? Os agentes comunitários de saúde, que é a função deles. A função deles é estabelecer uma conversa com as 200 famílias que cada um acompanha, atende. Então, faltou realmente treinar os nossos agentes comunitários, que estão aí para isso, e eles irem em cada casa. Gente, olha, se o sintoma foi esse, orientar as pessoas, levar um manualzinho, né, e dizer, olha, se o sintoma foi esse, vamos lá para o posto de saúde. E cabia à prefeitura ter os médicos, contratar enfermeiro, todo mundo, treinar todo mundo, para poder fazer a prevenção. Essa história de mandar ficar em casa, porque tem gente que não gosta de ir no médico de jeito nenhum. E, não, isso aqui é gripe, quando menos espera, a febre alta pegou, quando a febre pegou, é porque a danada já estava no pulmão do cidadão. E aí já vira pneumonia e morreu muita gente. Então, eu sou a favor de que a gente seja transparente, que a gente faça prevenção. Mas agora o que acontece? Eu terei junto comigo um Ministério Público, terei junto comigo um comitê da Covid, e a gente precisa, todo mundo sentado, entrar em discussão e ver o que é mais fácil, o que é melhor para fazer para a população. E outra coisa, o próprio governador, na mesma semana, eu acho que quinta, sexta-feira, ele disse, ó, nós temos que aprender a conviver com o Covid. Quando ele disse isso, o que ele quis dizer? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui não está muito certo, não.
Nós temos que aprender a conviver. Já imaginou se as pessoas têm que ficar em casa e não podem trabalhar mais? E a hora que o governo parar de dar os 300 ou 600 reais, o que vai acontecer? O arroz no preço que está, o óleo no preço que está, já vai dar problema com o dinheirinho que está ganhando. Agora imagina ficar sem dinheiro nenhum. Quantas pequenas empresas, pessoas que tinham empresazinhas pequenininhas, né? E elas quebraram. E agora a pessoa vai viver de quê? Então, gente, olha, a gente tem que olhar por todos os ângulos, né? Esse documento, por exemplo, esse documento dos médicos de São Paulo, que são pediatras, eles diziam que a criança não é tanto problema assim não, igual pintam. Mas quem está falando não é o Bocalhon. Quem está falando isso são pessoas da área, são cientistas. Então, eu simplesmente me embasei num documento científico para poder falar aquilo. Mas não tem problema. A verdade é que a gente ganhou eleição, dia 1º a gente assume, e eu sou um homem de diálogo. Eu vou dialogar com o Ministério Público, nós vamos dialogar com esse comitê, nós vamos dialogar com os pais. Ninguém vai chegar e falar, você tem que mandar seu filho para a escola, não. Se o pai achar ou a mãe achar que não deve mandar, não vai mandar. A partir do dia 1º de janeiro, relação Prefeitura de Rio Branco com o governo do estado e relação prefeito Bocalhon com o governador Gladson Cameli. Sem nenhum problema. Ele tomou a decisão política dele de apoiar a prefeita. É claro que eu esperava que ele me apoiasse. Não quis me apoiar, não tem problema. Foi apoiar a prefeita. Mas, como eu disse aqui mesmo, eu disse, o juiz é o povo. E o povo deu ganho de causa para o Bocalhon, para o Petecão, para o Bistene, para a senadora Maílza, né, e para a nossa vice Mafisa. O povo nos deu esse ganho de causa, porque, como eu disse, o juiz era o povo. E agora o que a gente precisa? Esquecer tudo que passou dessa área política e lembrar que agora nós temos uma Rio Branco que está dependendo muito da prefeitura, do governo do estado e do governo federal. Então, a nossa relação será boa, porque minha relação com o Gladson nunca foi ruim. Ninguém viu eu agredindo ao Gladson na campanha e nem ele me agredindo. Então, eu acho que a nossa relação continua boa, porque ele também acreditou em mim, mandou me chamar, eu estava lá em Minas, cuidando da minha esposa, cuidando de outros negócios lá, e ele, Bocalhon, você vem me ajudar no governo? Eu falei, vou. Se for implantar o projeto Produzir para Empregar, eu vou. Aí ele falou, então está assumindo o projeto Produzir para Empregar. Vim. Nós montamos todo um projeto para ele aprovou 100% do projeto, e aí o que a gente começou lá na Emater, reorganizamos a Emater, não apareceu o trabalho da Emater ainda, porque o negócio era Covid, né, era saúde, mas a Emater está redondinha, né, está prontinha para a gente poder ir para campo, para apoiar o produtor rural, para poder a gente produzir e comer o arroz do Acre, o feijão do Acre, e parar de gerar emprego lá fora, porque quando a gente compra o produto lá fora, gera emprego lá fora. Nós queremos gerar emprego aqui, comer o arroz mais barato, porque se produzido aqui vai ser mais barato, o feijão mais barato, enfim, o leite mais barato. Tudo isso é possível fazer no Acre. Infelizmente, a política de governo, de desenvolvimento que o governo passado implantou, cesseou tudo isso daí, ou seja, proibiu a produção de tudo isso. Nós, o governador Gladson ganhou a eleição com o projeto do agronegócio, que nada mais é do que Produzir para Empregar. Então agora, prefeitura e governo do estado estão na mesma linha e vão trabalhar o mesmo projeto, que é o Produzir para Empregar, e eu tenho certeza que a população vai daqui a 4 anos dizer, olha, volta Bocalhon, volta Mafisa, vamos continuar o projeto. Prefeito, nosso tempo está mais que estourado. Algo que o senhor queira comentar, colocar aqui para a população de Rio Branco que a gente não tenha comentado aqui? Bom, eu quero só agradecer a cada pessoa que está nos vendo aqui, cada eleitor que saiu de casa foi para votar no primeiro, no segundo turno, aqueles que votaram no Bocalhon apenas no segundo turno, né? Mas eu quero agradecer cada um dos votos. E quero dizer que agora nós seremos o prefeito de todos, e não apenas só daqueles que votaram. Esse grito de vitória, esse grito de um modelo novo de desenvolvimento para a nossa Rio Branco, está engasgado aqui há 16 anos, né? Nós soltamos esse grito. Esse foi o primeiro desafio, vencido. O segundo grande desafio é agora ser o prefeito que vai cumprir com aqueles compromissos que foram feitos durante a campanha. E o compromisso que eu fiz, pode ter certeza, vou correr atrás, vou pedir a Deus muita sabedoria, vou pedir à nossa equipe que a gente corra atrás para dar soluções a esses problemas todos. E eu tenho certeza que muita coisa vai mudar nesse Rio Branco. Muita coisa. As pessoas vão se sentir mais incluídas, as pessoas se sentirão mais atendidas pelo poder público, seja na saúde, seja na educação, seja na parte de infraestrutura, seja o nosso produtor rural. Nós vamos dedicar o tempo todo para poder cuidar bem do nosso povo de Rio Branco. É isso. Então, muito obrigado a cada um de vocês, obrigado a toda a nossa militância que foi para a rua, ao PSD, à militância do Progressista, né? Agradecer a Mafisa, que foi uma
parceirona, né? Vai ser a grande mãezona de Rio Branco, eu tenho certeza disso. Eu não sei se seria o grande paizão ou o grande avôzão. Idade para avô já tenho, né? Então, não sei, mas eu quero ajudar o povo de Rio Branco, assim como a Marfisa quer também. Agradeço imensamente a Maísa, a senadora Maísa. Essa foi o nosso pedestal para segurar a nossa candidatura de prefeito, que todo mundo sabe que pouca gente queria, né? Então ela segurou com o apoio do Petecão, com o apoio do Zé Bistene, que foi outro guerreiro também dentro do partido. Então, muito obrigado a cada um de vocês que se dedicaram, muito obrigado a cada um de vocês que acreditaram no Bocalhon, que acreditaram na Marfisa, e vamos continuar lutando e pedir muitas bênçãos de Deus e sabedoria para a gente fazer o melhor para o povo de Rio Branco. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Xará. Obrigado ao Narciso. Obrigado, Márcio. Obrigado a toda a equipe da TV Rio Branco, que a vida inteira me trataram muitíssimo bem. Muito obrigado a cada um. Prefeito querido, gostaria de lhe desejar boa sorte na sua gestão, na sua futura gestão, e dizer que estamos sempre à sua disposição. Obrigado, muito obrigado mesmo. Vocês sempre foram muito gentis comigo. 10 horas e 17 minutos e com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net. Nós voltaremos amanhã a partir das 9 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenha uma excelente terça-feira e até amanhã.